Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Eu quero agradecer as pessoas que ajudam nossa família, ajudam a este trabalho. Muito obrigado. Gratidão imensa do fundo do meu coração, em nome de nós todos, pela generosidade de todos vocês. Não tenho palavras para agradecer. E eu quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que me permite estar junto de vocês para conversarmos, para estarmos abordando alguns assuntos que nas quais nos ajudam a crescermos, a questionar esta realidade, a termos sabedoria em nosso caminhar. Não tenho palavras para agradecer a todos vocês que me permitem falar para todos vocês. Eu quero agradecer aos inúmeros e-mails de relatos. Mesmo sem querer, esse assunto sobre contratos acabou virando uma série, né? Tá rendendo contratos astrais, tá rendendo e cada vez mais nós podemos abordar assuntos e falar de coisas muito interessantes, não é verdade? E neste vídeo de hoje, vocês já ouviram tanto a minha história, mas vocês ouviram só um lado da minha história. Vocês não conhecem toda a minha história, né? Mesmo porque algumas coisas eu não achava oportuno dizer, né? Até que houvesse o momento adequado para a gente abordar certos assuntos, não é verdade? E hoje, até eu escolhi o título e o tema para nós falarmos hoje, né? E o título deste vídeo é Contratos Astrais. Como posso tirar proveito deles? Posso prejudicá-lo? Será que você pode prejudicar o seu contrato? O que tem de melhor no meu contrato? E eu quero falar uma coisa muito interessante, que são os aliados astrais, né? Aliados astrais, esse nome é um tanto quanto interessante, não é? É um tanto quanto, ó, bacana, bonito. Aliados astrais que eu já falei para vocês. Quem são eles? Quem são os aliados astrais nossos? Será que os nossos aliados astrais passam a mão na nossa cabeça mais do que nós merecemos? Ou, corrigindo a minha frase, será que os aliados astrais às vezes se sacrificam em nos ajudar em nossa vida muito mais do que até mesmo nós merecemos? O que você acha? Responde aí dentro de você internamente, você que está assistindo esse vídeo. Será que os nossos aliados astrais, que eu já falei quem são, não possuem nome, não precisam ser adorados, não precisam ser idolatrados? Será que os nossos aliados astrais se sacrificam, se esforçam até além do nosso merecimento dentro da nossa vivência aqui? Será? Neste vídeo de hoje, eu quero que vocês ouçam e assistam, ouçam da melhor maneira. Às vezes você está assistindo, às vezes você está ouvindo, mas que você ouça com muita atenção. Que vocês ouçam e façam leituras energéticas. Como eu digo para vocês, eu contei até hoje só um lado da minha história. Vocês vão saber o outro lado de quem é o Marcelo Marins, né? Você sabe o lado A,
vamos saber o lado B da minha história de vida como personagem. Há muitos e muitos e muitas décadas eu não falava as coisas que eu vou falar aqui hoje, né? Porque a vida segue, às vezes a gente esquece muito do nosso passado, né? Vocês ouviram muito a história da Márcia, aquela que foi a minha mãe, mortal, tridimensional, e da família da Márcia. Já falei tanto da Márcia para vocês, não já? E dentro da família da Márcia, eu contei a união dela com o Carlos, que é o meu pai de criação. Contei problemas, e muitas vezes vocês ouvindo, vocês viram um lado da Márcia, não é verdade? E quantos de vocês já nos disseram, pô, eu detesto esse velho, esse Carlos, eu detesto ele. Mas sim, ao menos, ouvir o lado da história do Carlos, que é muito interessante. Será que, a visão tridimensional, ela falha? Ela só falha constantemente, né? Muitas pessoas, ouvindo a história da minha mãe, sacrificaram e apedrejaram o meu pai sem ao menos saber a sua história dentro de uma história geral. Você já ouviu falar que a gente temos que ouvir os dois lados para nós tirarmos conclusões precisas? É isso que esse trabalho faz. Esse trabalho, ele é um trabalho consciencial, é aqui, ó, mental. E hoje eu vou mostrar para vocês o quão vocês erraram com o Carlos. O quão vocês erraram com o Carlos Maia, né? Filho do seu Manuel Maia, um dos donos lá da Motomac, grande empresa, né, que tinha em Uberlândia. Então, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o Carlos, e vocês vão aprender grandes lições sobre aliados astrais. E depois desse vídeo, eu quero que você pare, sente e comece a fazer uma leitura da sua vida, lembrando desse relato. E aí você tira conclusões da sua vida. Garanto que você verá coisas que você nunca viu na sua vida. Quando eu entrei na internet, algumas pessoas acharam que eu era uma pessoa, né? Pô, esse cara é um ralezão, esse cara é um pobretão, esse cara não tem cultura. Os vendedores de livros daí da espiritualidade, né? Eles falavam, poxa, como vocês vão ouvir um cara tão denso, né? Parece que não tem cultura. Cara não tem estudo, não sabe falar direito, né? Um cara que é contra você ler livros, né? Uma pessoa que fala pra você assim, não lê livro, não adianta nada, não vai te evoluir nada. De uma certa forma, é um cara sem cultura. Marcelo Marins é um cara da ralé, pobretão. Ele mesmo fala que ele cresceu nas quebradas do Uberlândia, né? Mas esse cara não tem cultura. Eu cresci nas quebradas, na quebrada de Uberlândia, mas eu não nasci na quebrada. Vou contar para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. O Carlos foi uma pessoa, mas foi muito importante para que eu chegasse aqui, né? Muitas pessoas me julgavam, mas eu vou dizer para vocês vão conhecer o lado B do Marcelo Marins. O Carlos nasceu no Rio de Janeiro. Aos 5 anos de idade, sua mãe o deu para que seu cunhado e sua cunhada, que a esposa do seu Manuel, todos eles portugueses, lá do Rio de Janeiro, chegaram no Rio,
Eles vieram para Uberlândia, como eu citei no vídeo da Motomac. Eles vieram antes para Uberlândia. O seu Manuel, a dona Laura, os pais do Carlos tinham medo de sair do Rio. Eles tinham medo de desbravar o Brasil. O Brasil é um país estrangeiro para eles. Não era a terra natal deles. Não era o país deles. Era um país de estrangeiros. E eles tinham medo de sair do Rio, da comunidade portuguesa. Mas o Peixoto, o tio dele, que também é um português, ele falou que eu vou desbravar o Brasil e veio parar em Minas Gerais, em Uberlândia. E o Peixoto, muito visionário, se tornou uma pessoa hiper mega bem, digamos, financeiramente, estruturadamente estabelecido em Uberlândia. Enquanto a irmã da sua esposa e o cunhado estavam penando no Rio de Janeiro, o Peixoto morava no centro de Uberlândia. O Peixoto, os filhos estudavam, filha fazia aula de piano, eram pessoas que estavam já dentro de Uberlândia muito bem sucedidos, mas não tinha a Motomac ainda, mas o homem deu um salto gigantesco a vir para Uberlândia. Enquanto os portugueses do Rio, o seu Manuel e a dona Laura tinham medo, o Peixoto veio antes. Desmembrou-se da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro, o Adelívio Peixoto. E eu lembro da minha avó Laura me falar que eles passavam quase fome no Rio de Janeiro nos anos 50. Eu lembro dela falar de uma cena que ela chorou contando que no Rio, eles lá na Penha, no bairro da Penha, chovendo, a casa toda cheia de goteiras e ela com os meninos pequenos chorando. Olha como as pessoas interpretam errado as coisas. O Peixoto, mas a tia do Carlos, pessoas, ó, de Uberlândia. Me dá o Carlos que eu vou criar para você. O Carlos era o filho mais velho. Ele é de 1947. A minha avó Laura tinha um filho, Manuel, que tinha problema nas pernas, que ele usava uma botinha. As pernas tinham problemas e ele usava uma botinha que vinha com umas barras de ferro segurando até a cintura e ele não andava, ele passou a andar a partir dos 12 anos. O Carlos era o mais velho, depois do Carlos vinha a sua irmã e depois vinha um outro irmão e vinha o caçula. Mas a tia dele, o tio, quiseram o Carlos. Quiseram o Carlos. Porque na realidade eles podiam pegar o menor ou os menores. Podiam pegar os menores ou pegar o menino doente. Não poderia pegar o menino doente que tinha problema nas pernas e andava com um aparelho porque tinha problema na alçada das pernas. Ela podia falar, olha, irmã, me dá o doentinho que eu cuido, porque a nossa estabilidade aqui é bem outro nível do que a de vocês do Rio. Era mais ou menos a lógica. Mas aí você vai interpretar o astral. Eles queriam o Carlos. E ela entregou o Carlos. E o Carlos veio morar em Uberlândia aos 5 anos de idade era tipo uma paralisia infantil, só que era problemas físicos devido por serem primos. Essas portuguesaiadas da família do meu pai era tudo primos uns com os outros. Os primos casavam entre si e davam os filhos com problemas. Meu pai nasceu quase não enxergava, entenderam? E o caçula nasceu hiperdoente. O certo era pegar o caçula para ajudar eles lá no Rio. Mas eles quiseram o Carlos. E trouxeram o Carlos para Uberlândia. Aqui o Carlos foi tratado e criado como um príncipe.
estudou na melhor escola mais tradicional de Uberlândia, onde só a classe altíssima estudava. O Carlos teve todas as mordomias que um filho de família tradicional rica teve. O Peixoto e a esposa não teve distinção do Carlos e os seus filhos. Tanto que uns tios da parte da minha mãe comentando, disse, pô, eu me lembro do Carlos, o seu pai, quando ele era adolescente. Cara, você via que ele era filhinho de papai. Você via que as roupas dele, o jeito dele, ele morava lá no centro da cidade, ele era bem filhinho de papai mesmo, né? A gente percebia, andando no centro, que ele era da classe mais alta de Uberlândia, enquanto a gente era da ralé mesmo, né? A gente tinha aquele constrangimento de chegar perto dessas pessoas, porque elas tinham um diferencial pra gente, né? E o Carlos cresceu com todas as mordomias. Ia para o Rio de Janeiro, os pais na bimboca. Logo o Carlos voltava para Uberlândia, porque aqui em Uberlândia ele era um príncipe. E no Rio era ralação, porque os pais não tinham pingo de condição de nada. Sabe aquelas pessoas que você trabalha para comprar a comida de hoje? Oh, vou trabalhar hoje porque eu tenho que trabalhar hoje, senão não como. É a comida de hoje. Era mais ou menos assim a vida dos pais dele no Rio. Mas aqui em Uberlândia, o tio era cheio da grana. O homem era poderoso e ficava falando, ó, Manuel, vem para Uberlândia, eu vou te ajudar, vamos montar uma empresa. Eu tenho uma empresa, mas você vem como sócio minoritário e a gente vai crescer aqui em Uberlândia. E o velho, não posso sair do Rio, eu custei a ter uma casa própria aqui na Penha, como é que eu saio do Rio de Janeiro? Não tem garantias, aí é longe demais, né? Como que eu vou fazer? E foi-se longos anos até eles, de tanto sofrerem no Rio de Janeiro, largarem o Rio de Janeiro, abandonarem o Rio de Janeiro e virem para Uberlândia, morar em Uberlândia. E foi aonde meu pai, com 16 anos, com seus pais estabelecidos em Uberlândia, com a criação da Motomac, e aí os pais dele, os portugueses, o seu Manuel, Dona Laura, aí cresceu. Aí como se diz, né, as portas dos céus abriram para eles em Uberlândia, porque teve o aporte do Peixoto, né, e da irmã do Peixoto, que era irmã do pai do meu pai, do seu Manuel. Mas então vocês percebem que parece que o Carlos, os aliados astrais dele disse, os outros podem sofrer. Vamos tirar o Carlos e levá-lo para a vida boa. Vamos levá-lo para a vida, digamos, de muita fartura. E retiraram o Carlos com 5 anos. Eu vejo, foram os aliados astrais dele que disse, pô, esse cara, nós não vamos deixá-lo sofrer. Ele tem 5 anos, vamos fazê-lo levar para Uberlândia para viver entre a família da grana. E os irmãos, os pais vão sofrer aqui, mas ele não vai. Só que, quando nós não somos espiritualizados, nós julgamos errado. O Carlos tinha um sentimento dentro dele de rejeição, que o pai e a mãe haviam rejeitado ele com 5 anos de idade e tinha dado ele para os tios. E que ele achava que o pai e a mãe dele tinha que ficar com ele como ficou com os irmãos. Como ficou com os irmãos. Então ele achava que ele tinha sido desprezado, rejeitado pelos pais, que os pais haviam descartado ele para os tios. Mesmo a mãe dele dizendo que ela viu que era o melhor para ele. Ele não tinha espiritualidade de entender que os aliados astrais dele haviam retirado ele de um sofrimento. Havia dado a ele a mordomia de o quê? De ser uma pessoa com viver melhor. Então, o Carlos tinha isso dentro dele. E ele se tornou
o quê? Um adolescente com 16 anos, os pais dele vieram para Uberlândia. Criaram-se a Motomac, né? Mas ele carregava dentro disso que o pai e a mãe não tinham gostado dele. E o Carlos engravidou uma mulher com 16 anos de idade. Com 16 anos, o Carlos começou a usar drogas, maconha, cocaína, né? Nos anos, acho que anos 60 ou 70. E o pai dele, família todos tradicionais portugueses, hiper mega fanáticos católicos, né? Eles cobraram do Carlos casar com uma mulher. O Carlos passou a ser aquele adolescente rebelde, filhinho de papai, né? Tinha carro à disposição, dinheiro, baladas, festas em Uberlândia, e foi crescendo o Carlos, né? Engravidou. O Carlos, adolescente, começou a frequentar casas adultas de mulheres, de prostitutas. E o Carlos, meio tapadão, engravida uma prostituta. Carlos tinha 16 anos. E ela... Porque o Carlos, ele era o filho do seu Manuel da Motomac, sobrinho do Peixoto. Que eu não falava em Peixoto, em Uberlândia, estava falando dos nomes mais conhecidos da cidade. Tanto que o dia que o Peixoto morreu, todas as redes de televisão, por 3, 4 dias, faziam homenagens aqui de Uberlândia ao Peixoto, o Adelívio Peixoto. Porque ele era um sinônimo de pessoas que desenvolveu aqui em Uberlândia, uma das pessoas mais grana. E o Carlos foi morar com seus pais aos 16 anos, rebelde. Você não me quis, você me deu para os meus tios. Eu queria viver com você, com meus irmãos. Eu não conheci meus irmãos até os 16 anos, porque eu não passei... Vocês não gostam de mim. E aí o Carlos começava a ir para as noitadas, né? E filho do seu Manuel da Motomac. Os caras tinham presença. Né? Sobrinho do Peixoto. Falava em Peixoto e falava em seu Manuel. A todas as empresas abriam as portas para os filhos, para os sobrinhos de todo mundo. E o Carlos envolveu com droga. E o Carlos não saía das casas de prostituição de Uberlândia. Adorava. 16 anos, uma mulher percebeu a grande oportunidade de dar uma levantada na vida. Ele tinha 16, ela tinha 20, ela 5 anos mais velha que ele, 16, 17, 18, 19, 20. Uma mulher da vida de 21 anos de idade, vendo aquele menino de 16 anos, poxa, um bilhete, filho do seu Manuel, da Motomac, da família dos Peixotos, conhecido na cidade, dentro ali o centro da cidade, da classe alta de Uberlândia. E aí ela engravidou do Carlos, acidentalmente, aos 16 anos de idade. Ele foi pai com 16 anos. Seu pai, o seu Manuel, extremamente tradicional, disse: você vai casar. Se você engravidou uma mulher, você vai casar. Extremamente hipercatólicos. E aí o Carlos foi casar com 16 anos de idade, papai. E a mulher, ex-prostituta, de 21 anos de idade, concebeu ao filho do Carlos. E aí o Carlos começou uma vida extremamente se afundando nas drogas. Sim, Carlos adorava fazer racha de carro em Uberlândia. Arrebentava o carro? Que isso? Vamos lá no papai, no titi, que o carro volta a zero para o próximo carro, para o próximo racha. Carro só envenenado. Era o cara dos carros envenenados. Nos anos 60, 70, Uberlândia não tinha se tornado a potência de uma das cidades mais ricas
modernas e importantes do Brasil, que hoje Uberlândia está entre as top das tops em Uberlândia. Naquela época, Uberlândia era inferior a Uberaba. Uberlândia só se tornou Uberlândia depois que o governador Rondon Pacheco, um uberlandense, trouxe as empresas e um nome Uberlândia. Se você pensar em Uberlândia, você deve pensar assim, ó, Virgílio Galassi. Tá fluindo aí, pessoal? Tá funcionando? Tá fluindo? Tá funcionando? Para mim tá normal. Tá funcionando? Tá gravando? Deem aí para mim sinais que tá fluindo e não está parado. Tá legal a transmissão? Posso continuar? Vocês é que vão dizer. Senão eu paro e recomeço. Então o Carlos, né? Era aquele cara, 17, 18, 19, 20 anos, fazedor de racha. Se o carro estragasse, não vou. A Motomac conserta para mim, papai e titi conserta. Dependente de cocaína. E naquela época, Uberlândia era inferior a Uberaba. E aonde é que os playboys de Uberlândia iam fazer farra nos finais de semana? Pô, Uberlândia não tem nada. Temos que ir para uma cidade conceituada fazer farra. E ia os playboys de Uberlândia para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. A playboyzaiada de Uberlândia, tudo ia nos finais de semana, sexta-feira, aquele comboio de carro indo para Ribeirão Preto fazer farra. E voltava todo mundo na segunda-feira. Então, os finais de semana dos playboys era na cidade de Ribeirão Preto, que era a famosa Califórnia brasileira, né? E os caras, todo mundo ia para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, quantas vezes o Carlos não foi detido com drogas, não foi preso? E lá vai o seu Manuel, o pessoal resolver a vida do Carlos. E o Carlos tinha mais um filho, mais uma filha e mais um filho. E essa esposa do Carlos tinha os seus casos, né? Carlos era um dos maiores chifrudos de Uberlândia. A mulher trai ele com força. Porque aí aquele garoto, aquele cara problemático que o Carlos era, ela falou, pô, eu gosto é de homem, eu gosto é de macho mesmo, né? E aí a mulher... O Carlos era simplesmente o sustento e da boa vida dela. E os filhos eram a garantia da boa vida dela. E ele era problemático, mas uma coisa, trabalhador. Trabalhava nas grandes empresas de Uberlândia porque ele tinha um cartão de visita que as portas se abriam para ele. O quê? Os filhos do seu Manuel, da Motomac, e, né, sobrinho do Peixoto. Falava em Peixoto, as pessoas encurvavam. Os empresários, eles eram tudo amigos. E o Carlos trabalhava nas grandes empresas. E o cara só pegava cargo alto. Não sabe o que é um suor na testa. Só trabalhava em escritório. Finais de semana, tava lá o carro envenenado, preparado para os rachas nas rodovias, para os rachas se eu não me engano, nas avenidas aqui de Uberlândia, beleza? E ele era extremamente infeliz. E o irresponsável em certos quesitos, que o seu Manuel aguentava as broncas do Carlos. E quando o Carlos falava, o seu Manuel ia dar uma prensa no Carlos, você me deu, você me desprezou, você me deu com 5 anos de idade pra minha tia, você, minha mãe, você, meu pai, vocês não gostam de mim não, vocês não me criaram, vocês gostavam dos meus irmãos, se vocês me amassem, vocês iam me criar junto com os meus irmãos da mesma maneira, quem é vocês pra falar pra mim, eu não quero saber de vocês não, e assim era o Carlos. Carlos era assim. E usava as drogas dele, né? O Carlos andava só de camisa de botão.
Sabe, camisa de botão? Por quê? Porque injetava cocaína. E o Carlos era tão louco, tão doido, que ele usava drogas junto com as crianças pequenas dele do primeiro casamento. Que quem me contou isso foi a própria primeira esposa dele, que eu convivi com ela e eu tinha contato com ela, minha mãe tinha contato com ela e ela contava as coisas do Carlos, né? E a família dele, a mãe dele não conseguia, ele era o desgosto, sabe aquela música, ovelha negra da família, era ele. Ele era o problema, ele era o BO da família dele. E aí, como eu disse pra vocês, porque minha vida é um livro aberto, não tem que esconder as coisas. O Carlos era um assíduo frequentador de zona. E a minha mãe, a Márcia, era uma mulher de zona. E depois de tantos anos, o Carlos conheceu a Márcia. E aí, a minha mãe saiu da zona porque engravidou do Marcelo, do namorado do Tim, que não quis saber. Tim era um cara aqui em Uberlândia, bom vivano, gostava de trabalhar, era um cara bem folgadão mesmo, né? E um dia o Carlos procurou a Márcia, né? Ela não via ele há muito tempo, porque quando ela estava na casa de mulher, ele era cliente dela. Eles tinham relações, porque ele era cliente. O Carlos era conhecido nas zonas todas de Uberlândia. E ele conheceu a Márcia na zona. Só que aí ela saiu, engravidou de mim, do Tim, o namorado. E aí eu já contei a história, a mãe, a família da minha mãe era bem densa mesmo, né? E aí o que acontece? O Carlos já com aquela vida dele, imergido nas drogas, o pai dele já tinha internado ele em 2 clínicas pagas, e ele estava começando a sair das drogas, só tinha más companhias, as playboys aiadas era tudo perdida. E ele encontrou a Márcia e falou assim, olha, eu tô cansado do meu outro casamento, não quero mais aquilo, você fica comigo? E a minha mãe, vou, fico. Minha mãe tava na bosta também com a família dela, né? Eu já falei pra minha mãe, falei, mãe, meu pai se salvou. Porque minha mãe disse, poxa, na hora que você tivesse certa idade, minha mãe ia fazer eu voltar pra zona. Pra fazer programa, pra sustentar você, sustentar ela, sustentar meus irmãos. E a família da minha mãe era bem complicado. Bem complicado. Era bem complicado. E a minha mãe ia fazer eu sustentar todo mundo. A todo mundo, os irmãos, tudo. Até irmão que tem família. E minha mãe ia fazer eu sustentar. Fazendo programa. E aí a minha mãe foi, o Carlos foi, céu do céu, né? Você tem certeza? Você vai largar sua esposa? Eu vou largar, não quer saber. E o Carlos era muito louco, cara. Ele abandonou a mulher dele com um filho de 5 anos de idade. Parece que ele falou assim, não quer saber, cascou fora. O filho dele já tinha, se não me engano, uns 18 anos, o mais velho. Tinha uma de tipo 16, outro de 15, um de 5. Era muito pequeno ele não quis nem saber. Gente, quando o Carlos separa da primeira mulher dele, o pai dele praticamente quase que excomunga o filho. Porque famílias tradicionais, portuguesas, católicos, aquela coisa do catolicismo, né, tradição. Então, para eles, o Carlos nunca deveria se separar, deveria viver para sempre com a esposa, porque era uma família que estava ali sendo destruído. Os filhos eram tudo de boa, os outros filhos eram tudo de boa, né, os que estavam no Rio de Janeiro. E o Carlos com esses problemas, e quando o pai dele ia truncar ele... Você me deu, você me jogou fora, você não gostava de mim, você me deu para os outros. E ele usava isso como desculpa para as suas fraquezas. E eu me lembro que a escola que ele estudava era uma escola muito... Ele teve uma educação... O Carlos teve uma educação muito diferenciada. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar um pouco algumas coisas dele. Ele nunca vi ele falar gíria, nunca vi ele falar palavrões. Calma que eu vou chegar lá. Eu nunca vi, né,
o Carlos conjugar uma frase da língua portuguesa erroneamente. Nunca vi. Ele fala o português perfeito. Calça jeans não usava, era só calça social, camisa social, sapato mocassim. Até hoje ele é assim. Fui ver ele usar um tênis. Primeira vez na minha vida eu tinha mais ou menos uns 25 anos de idade. Ele não usava. Só social, passada, camisa gomada, calça gomada, né, o cabelinho partido do lado, dessa forma. E ele é estilo. Nunca vi ele comer, até hoje, nunca, não tenho lembrança de ver o meu pai pegar a comida com a mão. Sempre, assim, ó, tem que pôr a mesa para ele, pôr o forro da mesa, pôr os talheres. Meu pai toda a vida era assim. Se você for tomar café da manhã, tem que estender o forro de mesa e preparar a mesa para comer. Ele é assim. Almoço, ai de você for na panela pegar no fogão. As panelas tem que estar tudo na mesa, forrado, né? Garfo e colher. E nunca pôr a mão na comida. Tudo que você vai comer, você vai pegar pelos talheres. Até hoje ele é assim. E a família da minha mãe, meus amigos, os negros só faltava comer assim, ó. Com a vazia aqui, ó. Então, a gente cresceu nesse estilo. Era o estilo do Carlos, né? E aí, ele, até hoje, ele é desse jeito, tá? Então, ele tem as coisas que ele come, que ele não come, toda a vida. Isso é da tradição da família dele. E foram se passando-se o tempo, ele se envolveu com a minha mãe, né? Se envolveu com a minha mãe e a minha primeira esposa dele desesperou. Porque ela perdeu a poupança dela, né? E aí, minha mãe não sabia nem cozinhar direito. Quem ensinou minha mãe a cozinhar foi ele. Porque, gente, o que esses portugueses cozinham, nunca comi comida mais gostosa na minha vida do que feita por portugueses. A mãe dele era uma coisa fora de série. E o Carlos ensinando a minha mãe, ó, você tem que pôr isso aqui, você usa isso. E ele foi ensinando a minha mãe a cozinhar da forma que ele queria. Porque a minha mãe vem de uma família bem ralé. Ralé mesmo, da pobreza, da pobreza, da pobreza, da pobreza, da pobreza e com os hábitos. Os hábitos da, vamos falar, ralé. Bom, ele quis se envolver, né? E aí o Carlos vai e se envolve com a minha mãe. Minha mãe falava assim, nossa, lá em casa, quando vocês eram pequenos, tinha bolsas com maços de dinheiro. O Carlos era farto demais. O Carlos, nossa, é verdade, eu me lembro. Nós morávamos no bairro Brasil. Carlos morou com a sua esposa no bairro Santa Mônica. E depois com a minha mãe fomos morar no bairro Brasil. E aí, na casa, o Carlos tinha mania de ter dinheiro em casa. Mas é dinheiro assim, era mochilas de maços de dinheiro. E não era pouco, não. Minha mãe ficou doida, né, cara? Minha mãe ficou louca. Falou, nossa, que isso? O homem tem grana pra cacete, né? Onde eu venho, isso aqui não é... Isso é surreal, cara do céu. E a família da minha mãe falou, pô, a mina. Achamos a mina. Rapaz do céu. Meu amigo, você soltou um passarinho no meio de uma revoada de urubus. E aí, meu amigo, Carlos alugou a casa para minha mãe e eu morarmos. Eu e minha mãe moramos sozinhos por quase um ano, enquanto Carlos estava resolvendo sua separação com sua esposa.
E aí, a família da minha mãe, a minha avó, aquela que falou que queria que a desgraça pelada levasse, ela ficou doido. Todo mundo ficou doido, tipo assim, ó, alucinado, né? Abriu o guarda-roupa da minha mãe, bolsas e bolsas de dinheiro, mas não era tipo assim, ah, não, vamos supor. Ah, quanto você tem aí? Ah, é tipo assim, não, quanto você tem em casa guardado? Ah, eu tenho 30 mil reais guardado em notas de 50 e de 100. Minha mãe abriu as bolsas. Minha mãe tava igual o Silvio Santos com a família dela. Gente do céu, paraíso chegou. Mãe, toma seu aluguel. Mãe, toma a compra do dia. Ah, meu irmão, paga o seu aluguel. Meu irmão, paga a compra do dia. Ah, os remédios, roupa pra filho, roupa pra criança, roupa pra irmã, não sei o que lá. Rapaz do céu, bicho do céu. Era tipo assim, meus amigos, né? Carlão caiu no meio dos urubus, xará. Mas o bicho pegou pro lado dele. O povo ficou doido. Nossa, nós morávamos em barraco de madeira. Nós morávamos em casa de papelão, né? Eu entendi, pô, a primeira esposa do Carlos, eu acho que a emoção dela foi a que a minha mãe sentiu também quando a minha mãe encontrou o Carlos, né? E virou festa, rapaz. Virou festa, né? E o homem trabalhando igual um doido. Mas assim, era aqueles trabalhos que você trabalhava, você era gerente de uma mega empresa, seu salário era assim, ó. Antigamente, uma vez eu peguei uma carteira de trabalho do Carlos, né? E tinha assim, era tipo assim, era 20 salários mínimos. Era 15 salários mínimos na época. Era gerente disso, contador do sei que lá. E tinha carro, né? O povo ficou doido, rapaz. O povo pirou, né? E aí o que que aconteceu? Aí eu me lembro muito do Carlos, né? Eu lembro que ele gostava muito de ler. Muito de ler. Ele era carinhoso, brincalhão comigo. Aí veio os meus irmãos, os filhos biológicos dele. E nós tínhamos uma vida muito confortável no bairro Brasil. Muito confortável mesmo. Carlos tinha carro. E o Carlos era assim, ele só andava de carro do ano, tá? Só de carro do ano. Mas ainda era louco. Adorava fazer rachas de carro, né? E eu me lembro uma vez dele chegar mais ou menos umas 10 horas da manhã, tudo ensanguentado. O Carlos, com uns 35 anos, já não tinha os dentes da boca de batida de carro. Batia, o carro parava debaixo da carreta. Sério, prestem atenção. O carro parava debaixo das carretas. Uma vez tiveram que chamar, não sei o que lá, para retirar a carreta debaixo do carro dele, estava debaixo da carreta. Perda total, e o Carlos estava lá assim, ó, quietinho, parado. O carro tinha sido esmagado, praticamente, mas o Carlos estava lá. De repente, o Carlos batia, arregaçava o carro, ficava sem os dentes, aí tinha que pôr o ponte. Porque era muito louco. O negócio era racha para tudo quanto é lado. Ia até para Ribeirão Preto, mas os boys daqui marcavam racha com os boys de Ribeirão. E o pau, que Ribeirão Preto é 260 quilômetros de Uberlândia. E o pau quebrava. Era, vamos, tá vindo a galera do Uberlândia, vamos fazer os rachos. Os boys rachavam. E nesse negócio, meus amigos, era carros que iam pros ares, né? Gente que morria. E o meu pai gostava muito do Fusca. O negócio dele, a paixão dele era o Fusca. Porque o Fusca tinha motor traseiro e envenenado o Fusca virava o demônio. E ele só gostava de Fusca para fazer os rachas dele, rachas de corrida, né? Tá vendo como é que os aliados do homem é forte? Tá vendo? Isso não é nem o começo. E aí o Carlos aparecia, uma vez ele apareceu com o carro tudo arregaçado, sem os dentes, tudo rasgado. Ah, eu tenho que ir no hospital, bati. Nós foi fazer um racha lá, bateu todo mundo lá, se fudeu, rasgou todo mundo. Eu lembro do carro dele com a frente arregaçada, custando ele tudo sanguentado. Minha mãe, Carlos do céu, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Não, tava fazendo racha e a gente lá, nós todo mundo bateu uns com os outros. Tem que levar o carro pro meu pai, lá na Motomac, e eu tenho que ir no médico, tô sem os... tava sem os dentes ele, entendeu? Tem que levar o carro, aí lá vai, não, o carro deu perda. Ah, então eu vou comprar outro carro. Comprar um outro carro novo. Zero, né? Zero.
E eu me lembro que a casa da minha mãe era farta, né? Era farta para todo mundo da família dela. Tem coisas que eu sinto constrangido e vergonha de falar do comportamento da família da minha mãe. E eu vou gravar com o meu pai ainda. Pai, conta mais ou menos o seu passado. Ele vai falar assim, cara, eu dei dinheiro demais pra família de sua mãe. Ele fala assim, ó, eu sustentei demais aquele povo, Marcelo. Aquele povo me explorou demais. Eu dei muito dinheiro pra eles. Eu bancava eles, sem saber, sua mãe bancava, eu bancava por tabela. Quando eu via, sua mãe tava fazendo a festa. Sua mãe não pode reclamar de mim, não. Porque eu, digamos, fui meio que um sorteio de loteria para eles. Só que, meus amigos, uma coisa que meu pai sempre fala para mim, você tem um saco em casa. Você põe dinheiro, tá? Se duas mãos põem, o saco enche. Mas se você põe e uma mão tira, o saco nunca vai se encher. O saco nunca vai se completar. E ele vai ficar só vazio. Agora, se uma mão põe o dinheiro no saco e 3, 4, 5 tira, o saco vai esvaziar e vai faltar. E o que aconteceu? O Carlos quebrou. Quebrou. Eu tenho lembranças, grandes lembranças, do Carlos. Nós íamos em restaurantes, eu lembro direitinho, nós íamos no restaurante, a gente era tudo granfino, a gente dormia de pijaminha, minha mãe virou madame, nós íamos nos restaurantes, sábado à noite, o Carlos deixava o carro, nós sentávamos, jantávamos no restaurante, o Carlos deixava o cheque lá, tinha uma carteira, ele punha o cheque, punha a gorjeta do garçom. O Carlos chegava, os garçons vinham rindo. Opa, olha o filho do seu Manel aí. Ó, o Carlos. Carlos é gente boa. Muito caridoso, coração muito bondoso. Só que, o que acontece? Né? O que acontece? A primeira mulher dele, o Carlos, quando separou da mulher, ele comprou uma casa e deu para ela. Uma casa no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, é caro, gente. O bairro é tradicional. Casa no bairro Santa Mônica é caro pra cacete em Uberlândia. E o Carlos deu uma casa muito boa junto com o pai dele, porque ele queria separar da primeira esposa e deu uma casa quitada pra mulher. E os filhos ficarem, porque ele ia se envolver com a minha mãe. Só que a fonte secou, meus amigos. E a mulher lá fez uma cagada que tipo penhorou alguma coisa da casa e a casa tava indo pro pau. E aí o Carlos teve que acudir os outros filhos, ficou sem carro. Já veio do lado da minha mãe também, que era igual urubu na carniça. Entendeu? E a minha mãe tinha muita parcela de culpa. Minha mãe tinha umas coisas muito erradas em relação à família dela. Minha mãe, eu acho que ela tinha um excesso de dó da família dela ter passado fome, ter vindo da miséria. E a minha mãe disse, pô, acho que vou compensar. Só que ela queria compensar em cima do Carlos. Em cima do Carlos. E o Carlos quebrou, gente. Ele quebrou. Literalmente. E veio uma época em que ele ficou desempregado. E o pai dele estava por aqui com o Carlos, porque ele separou da primeira esposa para ficar com a minha mãe, que a minha mãe era uma oportunista, que a minha mãe tinha filho de um outro homem, que ele era irresponsável, que ele era a ovelha negra da família. E uma coisa, tá? O Carlos, com a minha mãe, quase falando desde mulher, o Carlos nunca deixou de ter seus casos extras casamentais, conjugais. Ou o homem que gostava de uma meretriz. Vocês não têm noção o que era o Carlos. Ou o homem que não podia ver um rabo de saia, né? E aí, a família do meu pai, os portugueses, não aceitavam ele o relacionamento com a minha mãe. Porque, pela tradição católica deles portugueses, o Carlos tinha destruído uma família.
para ficar com a minha mãe. E aí, o que aconteceu? Nós que morávamos no bairro Brasil, um bairro bom em Uberlândia, o pai dele falou, eu não te faço mais nada para você aqui, ó, Carlos, ó, aqui, ó. Nem adianta vir pro meu lado. Nem adianta. Já te acudi muito. Se vira. E onde nós que vivíamos bem, frequentávamos restaurantes, viajávamos, né? O Carlos, pô, a gente tinha... Eu cresci, Marcelo, cresci na minha primeira infância no luxo. No luxo. Luxo mesmo. E de repente, os portugueses, ó. E o Carlos ficou na pior. E ele tinha abandonado as drogas, porque uma das condições que a minha mãe disse pra ele é, ó, você fez tratamento por 2 vezes com droga. Você abandonou a cocaína e abandonou a maconha. Mas se você voltar e eu estando com você, eu vou te separar de você. Você nunca vai poder voltar a mexer com isso. E aí ele não mexeu mais, tá? Mas o Carlos... Meus amigos, e quando o dinheiro acaba? O Carlos quer assim, ó, pra família da minha mãe, ó. Nossa, tô passando fome. Vai passar fome não. Isso aqui é para as crianças. Ah, eu tô... Até o que não passava, falava até o que não passava. O Carlos, não, tudo bem, toma aqui, né? Era desse jeito. E quando a fonte secou, vocês acham que o Carlos era gente boa? Hã? O que vocês acham que o Carlos era? Será que ele brilhava? Será que ele era legal? Será que ele era gente boa? Será que o Carlos continuou sendo gente boa? Vocês acham? Os pais dele viram as costas para ele. Os pais dele viram as costas para ele. Será que o Carlos continuou sendo queridinho? Não. E aí, aquele que cresceu entre a classe alta de Uberlândia, aquele que tinha uma educação extremamente refinada, cresceu no centro de Uberlândia, onde era só a classe altíssima. O playboyzão dos carros zeros envenenados, aquele que, pô, bateu, vou lá no meu pai, pego o outro. Acabou. Acabou a farra. Acabou a farra. Sabe aonde eles foram parar? No Luizotti de Freitas, em 1986. Luizotti de Freitas, ele era um bairro para acolher a classe miserável de Uberlândia. Sabe assim, Uberlândia nunca foi de ter favela, porque quando começava a se montar uma favela, eles corriam construir um conjunto habitacional, jogava todo mundo lá. Para não falar que tinha favela. Uberlândia tava crescendo, tinha, né? Tava virando o spoiler, tava virando uma coisa louca, né? Crescendo. Minas, Uberlândia tava crescendo em Minas. Então, quando vinha aquelas pessoas que nas suas cidades eram fracassados, não tinham oportunidade, aquelas pessoas bem ralé da ralé mesmo, aqueles bem ralézão de cultura, cachaceiros, pingaiadas, né? Pessoas que só tinham a boca falando palavrão, pessoas sem cultura, pessoas extremamente bem derrubada, foi tudo pro Luizotti. Carlos, desesperado, pô, fechou a mina. E agora? Amiga da minha mãe, oi, Márcia, tem um conjunto habitacional em Uberlândia, Luizotti, vai pra lá. Luizotti era o fim do mundo. Luizotti, tinha Uberlândia, tinha uma fazenda e tinha um Luizotti.
Luizotti era aquele conjunto habitacional aonde se alguém tivesse ali no mínimo primário completo, ali a maioria, tivesse alguém a mais, era milagre. E eles, porque os portugueses, os pais falaram, de nós você não vai ter mais nada não, Carlos, acabou. O Carlos foi parar no Luizotti com a minha mãe. Madame, dona Marcelena, madame, gente, madame. Salão de beleza toda semana, unha feita, né? Viajando pra baixo pra cima, tudo, né? O Carlos totalmente foi parar no Luizotti de Freitas, porque não tinha opção. Não tinha opção. Quando eles desceram, né? Desceram a mudança, o Carlos abriu em prantos. Ele chorou. Ele chorava de soluçar. Quando ele olhou o Luizotti de Freitas e disse, caramba. E o pai dele disse, nós nunca poremos o pé naquele lugar. Você escolheu isso para sua vida, Carlos. Lá, ninguém de nós vamos pôr os pés. Você não vai ter nossa companhia. Foi isso que a sua vida lhe reservou, não é? Foi a sua escolha. Nós não botamos os pés naquele lugar. Deus que nos livre daquele lugar. Você foi criado entre a alta sociedade de Uberlândia. Você era conhecido na cidade. Era só você dizer que era o filho do seu Manuel ou sobrinho do Adelívio Peixoto, as portas se abriam para você. Mas você pode ter certeza, nós não vamos mais atrás de você. E o príncipe destituiu-se do seu principado. Caiu no Luizotti, gente do céu. Você já assistiu aquele filme Cidade de Deus? Que tem uns meninos, tá naquele conjunto habitacional que as casas não tem muro, aquelas coisas bem chinfrinha mesmo. Era lá que ele foi morar com a minha mãe. E com nós de gaiato junto. Eu para 7 anos de idade, meu irmão com 4 anos e a minha irmã, acho que ela tinha 2 ou 3 anos. E o príncipe virou sapo. Cara, o Carlos nunca tinha botado... Ele falou pra mim, olha, eu nunca tinha colocado destilado na boca. Eu bebia só cerveja e chopp. Tanto que quando eu queria beber chopp, nos anos 70, eu ia pra Ribeirão Preto. Opa, vou tomar chopp esse final de semana, onde eu vou. Pegava o meu carro, ia pra Ribeirão. Chegava lá no Pinguim, né? No Pinguim... Lá tem, eu acho que é o Pinguim de Ribeirão, que diz que é um dos melhores chopps do Brasil, ou se não o melhor, e o Carlos passava o final de semana em Ribeirão, né? Vida boa. Acabou. Acabou. Os irmãos dele nem falavam com ele direito. Os pais. E o Carlos começou a andar entre os luizotenses dos anos 80, gente. Imagina você nascer numa família tradicional de portugueses. Você nasce no Rio de Janeiro. Família portuguesa tradicional. É criado numa cidade onde seu tio é um dos reis da cidade. Você tem do bom e do melhor nessa cidade. Todo mundo, onde você fala assim, não, eu sou filho do fulano, sobrinho, todo mundo fala, nossa, olha, é filho do fulano. Não, vem cá, as mulheres ficavam assim, pra ele. Você só andava de carro zero, fazia tudo, e de repente, você só conversava, ó, professor de faculdade, seus amigos. Ah, o seu amigo, ó, você é filho de quem? Ah, não, sou filho do fulano fazendeiro, tem 10 fazendas, tem isso, tem assado. Ah, meu pai tem uma indústria disso. Esse era o nível dele, que ele, né? O pessoal ia discutir sobre coisas, livros, literatura. O Carlos tinha uma coleção de literatura de escritores estrangeiros. Gente, ele tinha uns 50 livros
Uma coleção caríssima. O Carlos lia tudo quanto é literatura que vocês imaginaram. Era um cara hiperculto. Ele tinha uma cultura, um raciocínio que poucos... Aqui no Luizotti ninguém tinha condição de andar com ele. Porque ele frequentava a alta sociedade. Ele conversava com os cultos, né? Ele lia grande... Estão fazendo a leitura aí, né? Estão fazendo a leitura. Carlos lia livros. Quando eu era criança, o pessoal fala, Marcelo não tem cultura. Minha mãe fez eu ler. Minha mãe fez eu ler e explicar para ela uma coleção. Abriu literatura. Cara, Dom Casmurro, Êxodos 1, 2, não sei o que lá, Borboleta, A Sangue Frio, né? O Cortiço. Cara, aqueles livros literários, minha mãe me obrigou a ler aqueles livros todos. Eram uns 30 livros. Leia, meu filho, agora você fala para mim, o que você entendeu do livro? Minha mãe me obrigava a ler isso a infância inteira. Que era para me ter cultura, para me ser inteligente, saber pensar, né? E aí o que acontece, gente? Aí, tipo, os caras, os amigos da alta sociedade de Uberlândia, foi o Carlos, cadê o Carlos? Sumiu. O Carlos estava desempregado, morando no Luizotti de Freitas, né? Tinha um efeito borboleta também. Tinha altos livros. Minha mãe fazia eu ler lá tudo. Minha mãe falava, você tem que ter leitura igual ao seu pai. Seu pai é um homem extremamente culto. Você tem que ser igual a ele, né? Machado de Assis. O Carlos lia. Ele tinha... Onde eu falei assim, pai, o senhor já leu esses livros todos? Ele sabia explicar cada livro. Ele explicava muitas coisas, culto ao extremo, sabia ler latim na época, ele lia latim, né? Isso é o que acontece. Então ele, digamos, né, saiu da... Você lembra que quando ele estava no Rio de Janeiro, a mãe dele, o pai dele, comeu o pão que o diabo amassou. E aí, ele foi tirado do Rio para viver na boa vida. Vocês entenderam que os aliados dele fizeram assim, ó. Não, ele não vai sofrer no Rio. Nós vamos levar ele para, digamos, morar com o tio. E o Carlos, diferente dos irmãos dele, enquanto os irmãos dele no Rio estavam na merda, o Carlos era playboy em Uberlândia, era filhinho de papai, príncipezinho da titia, do titio. Ele não enxergava que ele ter saído do Rio de Janeiro foi a salvação dele. Que os irmãos dele penaram com os pais até a adolescência no Rio e que ele tinha a vida boa em Uberlândia com os tios. Entenderam? Ele achava que foi jogado fora, que ele foi desprezado pelos pais. Cara, ele tinha que entender, falar, pô, pai, mãe, obrigado, porque os meus anjos me deixaram sofrer, como os meus irmãos sofreram. E ele que tinha altos contratos, né? Viver assim, né? Altos contratos. Só que os aliados astrais não dão conta o tempo todo de salvar você das suas fuleiragens. E o Carlos só cometia fuleirada. E os aliados disseram, pô, vou lá deixar um Pernambuco. E nós morávamos no Luizotti. E no Luizotti, o pessoal não tinha grana para beber cerveja, né? Carlos quieto. Pô, o que tem para fazer aqui, né? Não tem dinheiro, não tem o carro, arrumou um trabalho numa empresa. A salvação dele é que um mega empresário de Uberlândia falou, Carlos, você tá morando aí, o cara ficou com dó dele, conhecia a família dele toda, cara, você é super estudado, conceituado, vem trabalhar comigo. Foi aonde ele trabalhou. Esse cara deu serviço para ele e ele foi, ele era tão cagado, que o cara mandou o gerente geral da empresa e pôs o Carlos no lugar dele. O cara pegou o gerente geral e pôs o Carlos, né? O Carlos, entendeu? Como gerente. Falou assim, ó, chegou no gerentão, ó, você tá demitido, quer não? Carlos, a gerência da fábrica é sua, toma. Eu conheço sua família. E o Carlos
saía para trabalhar de roupa social, calça social, né? Ali tinha que ser gomado, sapato, mocassim, pegar o coletivo para ir trabalhar. E as pessoas olhavam ele assim, ó, dentro do ônibus. Esse cara tá achando que ele é o quem? Ele tá achando que ele é o quê? Esse cara tá achando que é rico? O povo ria do Carlos na rua. Os vizinhos riam dele. Falava tipo assim, esse cara tá, ele acha que ele é rico? Ele tá onde? Ele acha que ele é rico porque era o jeito dele. Aí você via o Carlos, né? O Carlos, sendo o Carlos, num bairro onde o povo, meus amigos, ralé da ralé da ralé da ralé. O Carlos, os povos ria dele na rua, que ele descia tão granfino, mas era a criação dele. O povo achava que ele era snob, que ele queria ser o que ele não era, que ele queria parecer. E o Carlos foi rejeitado pela classe dele lá. Ele foi rejeitado. E aqui nesse mundo todo, como as pessoas são, e no bairro Luizotti, nego não tinha dinheiro nem para tomar cerveja. Quando a pessoa não tem dinheiro para tomar cerveja, o que ela toma, gente? O que ela toma? Quando a pessoa não tem dinheiro para comprar uma cerveja. Hoje cerveja é até fácil, mas antigamente cerveja era mais caro. Quando você não tem dinheiro para tomar cerveja, você toma o quê? Se você quer tomar uma coisa, passou a beber pinga. Aí o Carlos começou a ir pros botecos. Chegava um, e aí, tudo bom, meu amigo? E aí, beleza? Pô, cara, que foda, hein? Oh, nossa, oh, é bom demais, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, pá! Aqueles tipo de gente, sabe? Carlos, extremamente, a minha tia Maria Alice fala, seu pai sempre foi um cara muito, mas muito carente. Não sei se é porque a minha mãe entregou ele pra tia, mas o seu pai sempre foi um cara emocionalmente carente. O seu pai precisa de carinho constantemente. Ele se sentiu muito rejeitado. Beleza. O Carlos viu os caras malandros. E aí, beleza, meu irmão? E aí, beleza? Tranquilo? Oh, vamos ali no boteco ali. O Carlos começou a se envolver com esse tipo de gente. Começou a se envolver com esse tipo de gente. E o Carlos virou alcoólatra. Tinha o desgosto da vida dele. Tinha o desgosto da vida dele. E aí virou alcoólatra. Tinha uma tal de Margozinha. Cara, meu pai começou a entrar numa onda. Contador, extremamente respeitado, extremamente... Aonde ele vai, dentro da contabilidade, ele abre empresas em São Paulo, empresas em tudo quanto é lugar. Tem gente de fora, de outros estados, procurando ele para fazer serviço. E começou aquela vida, né? E ele se envolveu com uma macumbeira mãe de santo lá de Tuiutaba, uma tal de Eliana. A mulher arriava trabalho pro Carlos à torta e à direita. E o Carlos se envolveu. Bom, moral da história, vocês sabem tudo que eu já contei. Aí a parte ruim, vocês já sabem da parte de brigar com a minha mãe, começou a ter... Ele já não era o Carlos mais. Ele era alguma entidade da Umbanda misturado com o seu eu maior. E o Carlos trabalhando na empresa. Cara, acabou. Mas o povo ria dele ainda, porque ele ia pro boteco, ele ia social, sapato, comia tudo, né? Meu pai, você não podia nem fazer assim, rotar à noite. Ele, sério, pra caramba. Meu pai, mas mesmo assim ele virou outra pessoa, gente. E quando ele quis sair da empresa que ele trabalhava para montar o escritório de contabilidade dele,
E o Carlos não tinha mais carro, olha só, de tanto fazer racha, de tanto bater, de tanto arregaçar os carros. Ah, não, que isso, não, estragar o carro, eu vou lá no o papai Motomac, e pronto. E o Carlos não conseguia comprar nem uma lambreta. Andou anos e anos e anos e anos. E enquanto o Carlos bebia pinga, era alcoólatra, ele se imergia num desgosto maior, num desgosto maior, num desgosto maior. E pensa um cara que o povo abusava e aproveitava, era dele. E aí o que aconteceu? Enquanto o Carlos não parou de beber bebida, ele não tinha carro. Ele não tinha carro. Não. Ele era um demônio. Nem era ele. E a amante lá, ó. Mãe de santo, arriando trabalho nas encruzilhadas pro Carlos. O Carlos já nem era mais ele. E virou um alcoólatra. Alcoólatra. E chegou a dormir na rua. Na rua. Na rua. Cara, você sabe o que é você ver seu pai com um sapato mocassim, calça social gomadinha, camisa social, deitado na rua, bêbado, assim, ó. E o Carlos, imagina um cara que dinheiro corria pra ele, era ele. Ele sempre bem vestido, tinha dinheiro, não tinha igual ele tinha, mas ele tinha dinheiro, bêbado. Uma vez um cara falou, seu pai tá dormindo lá na avenida do Luizotti, lá, ó, tá bêbado. Cheguei lá e tava assim, ó, caído bêbado. Gente, e eu ia na casa da minha avó. Depois de 6 anos, os pais deles voltou a ter contato com eles portugueses. Gente, a gente foi tão ajudado nesse período pelos portugueses, os pais dele. Aí nós tivemos grande contato com eles. Aí os pais, a mãe dele chorava. Pô, o Carlos mexia com droga. O pai dele pagou clínica cara, internou ele em clínica cara, fora de Uberlândia. O Carlos agora virou alcoólatra. Aí os pais dele começaram a sentir um pouco de remorso. Um dia eu vi a mãe dele chorando. Eu falei, não, vó, chora não, que isso aí é dele. É ele que escolheu. E aí os pais dele inverteu. Sabe aquele negócio assim, ó, de cruzar os braços? Aí os pais dele fez assim, ó, não, meu filho, o que tá acontecendo? Aí os pais dele quiseram abraçá-lo de volta. Só que aí o Carlos estava na pior do alcoolismo. Na pior, cara. Eu ia lá na casa deles, pegar dinheiro. Tava programado assim, ó, despejo da casa. Nós já foi programado despejo 3 vezes da casa. Porque nós não fomos despejados para rua, pegar os móveis e pôr na rua. Porque a mãe dele, o pai dele, dava o dinheiro para acertar as prestações. O Carlos sonhava em ter um carro de novo. E não conseguia. E o povo rachava de rir dele. Quantas vezes as pessoas falavam assim... E nesse meio termo, ele sabia fazer uns negócios de contabilidade que tinha aqui em Brasília. Gente, vocês não têm noção. Quando parava aquelas caminhonetes importadas aqui em Uberlândia, onde nós morávamos, e descia aqueles empresários para falar com ele, ó, eu sei que você sabe fazer isso, levar ele para Brasília, porque ele sabia fazer uns negócios em Brasília que os caras precisavam. No Luizotti, o bairro, o pessoal ficava assim, ó. O pessoal falava assim, nossa, que isso, é cheio de querer. Eu me lembro que os caras falavam assim, olha, eu preciso de fechar negócios no Nordeste, Carlos, você que é o cara que sabe fazer. Eu preciso que você... Eu lembro de nós, naquela vida, ele ainda no alcoolismo, indo para fazer tour. Uma vez ele ficou 1 mês no Nordeste fazendo um tour. Ele começou na Amazônia, veio descendo, fechando negócio para os empresários aqui que conhecia ele, porque ele era conhecido da classe empresarial. O cara era bom, tanto que ele é até bom no que ele faz hoje, que ele é extremamente requisitado. E eu me lembro dele na pior nessa época. Ele viajava, ele ia para o Nordeste, andava de avião para baixo, para cima, e a vizinhança, gente, o pessoal do Luizotti, que conhecia ele, achava ele um cara que não...
queria ser o que não era. Quando eles vinham parando aquelas caminhonetes, que aqui em Minas tem muita caminhonete, os caras gostam daquelas gabine dupla. Quando descia os caras vinham da empresário que vinha da Alemanha com um empresário conversando com ele, ó, ele sabe fazer, ele passa assim, ele sabe, né? Vocês verem tanto que ele era tão bom, tão bom, tão bom, que quando ele tava com a minha mãe no auge, ele trabalhou na Auto Minas. Sabe o que é Auto Minas? Digita depois no Google, Saga Auto Minas. A Saga Auto Minas, hoje, antigamente era Auto Minas. A Auto Minas era a concorrente da Motomac. O dono da Auto Minas chegou nele, concorrente Volkswagen da Motomac, falou assim, Carlos, vem trabalhar comigo, eu quero você comigo. Era bizarro em Uberlândia, quem conhecia essa parte era bizarro. Cara, como é que é? O filho dos donos da Motomac trabalhando pro concorrente da Motomac? Como que é isso? O pessoal, né, pirava com o Carlos, tipo assim, cara, como que você trabalha cargo de confiança do dono da concorrente da concessionária do seu pai? Como que... Cara, tinha que ser muito bom pro concorrente falar, cara, eu quero você comigo, sai do serviço, sai do grupo do seu pai, vem pra mim. E aí, esse era o Carlos, trabalhava, tanto que a Auto Minas é quem comprou a Motomac. Quando a Motomac quebrou, porque foi assim, ó, o tio dele estabeleceu algumas cláusulas de contrato para montar a sociedade, pro seu Manuel vir pra Uberlândia, que quando o seu Manuel morresse... tipo assim, a cláusula era, os filhos do seu Manuel não poderiam trabalhar no grupo Motomac, só os filhos do Peixoto poderiam trabalhar. E o seu Manuel aceitou tudo isso. Então era assim, ó, os filhos seus não vão trabalhar na Motomac, digamos assim. Só os meus. Então somente seus filhos não vão participar da Motomac. Você é meu sócio, eu sou o presidente, você é o diretor, tudo em cláusulas, mas os teus filhos em cláusula não vão trabalhar, os meus vão administrar a Motomac. Era isso que o seu Manuel aceitou como condição, que meu pai ficava puto, Davi, pai, o senhor é muito covarde, né? Como é que o senhor aceitou isso? Então os filhos do Manuel não trabalhavam no grupo Motomac, porque em cláusula o tio não queria só com os dele. Então era só o seu Manuel que trabalhava na Motomac como diretor, entendeu? Tinha o presidente, que era o seu cunhado, e tinha o diretor, que era o seu Manuel. E ele era sócio minoritário, tinha tipo assim 40% e o outro 60%. Por isso que o Carlos não trabalhava na Motomac, porque existia essa cláusula entre a sociedade dos dois. E aí o Carlos foi trabalhar até na Auto Minas, que é... Quando a Motomac quebrou, que os filhos do Peixoto não deu conta de seguir com o negócio, depois que o Peixoto e o seu Manuel morreu, que a Motomac foi pro sal, a Auto Minas comprou, falou, peraí, vocês estão na merda mesmo? Um grupo histórico, mas a gente compra. A Auto Minas foi lá e pá, comprou a Motomac e associou a Motomac à Auto Minas, e hoje é Saga Auto Minas aqui em Uberlândia. Depois digita na internet e vocês vão ver a Saga Auto Minas de Uberlândia. Lá. E o meu pai trabalhava como cargo de confiança do dono da Auto Minas. Isso nos anos 80. Pra vocês verem, o cara tinha que ser bom, né? Pro cara falar assim, não, você é filho do outro lá, vem trabalhar comigo. Você vai trabalhar na concorrente que bate de frente com a da sua família. E aí foram se passando seus tempos aqui... E o Carlos sempre era procurado, vinham aqueles empresários, tinha um cara que vinha da Alemanha procurar o Carlos, né? Para, de uma certa forma, o Carlos fazer negócios para ele. E no bairro, Luizotti, os negros achavam ele um nojo. Mas os pingaiada gostavam dele, porque ele era um cara que... Ele virou um pingaiada também. O Carlos, virou um pingaiada. E o meu pai lá deitado. Então vocês entendem que nesse meio termo, os aliados dele não abandonavam, porque sempre ele tinha um bom trabalho. Quando ele foi para abrir o escritório de contabilidade dele, ele foi investir, né? Ele investiu... Todo mundo ficou com medo, o escritório dele deu certo. E aí o Carlos começou a dar uma ribada.
E lá vem né, as macumbas da amante e o Carlos caía. Só que no ano de 1999, aí eu virei inimigo pro meu pai, minha mãe virou inimiga pro meu pai não suportava me ver, entendeu? Implicou, meu pai não dava moral pra ninguém, ele virou outra pessoa, ele não era o Carlos mais. E quando eu vi ele dormindo bêbado no chão, eu segurei ele pelo braço, com os dois braços, e trouxe, aí eu chorei. Falei, cara, se fosse algum membro da família da minha mãe, cara, eu ia entender. Eu ia até aceitar. Mas aceitar você nessas condições, eu não consigo entender. E a mãe dele, o pai dele, aí a mãe e o pai dele, em vez de virar, o pai dele e a mãe dele virou nossa mãe e nosso pai da família. Porque aí eles abraçam nós com tudo, os portugueses. Porque eles viram que a gente não tinha culpa dele tomar as decisões. Aí eles se arrependeram. Aí eles passaram a abraçar a gente e começaram a cuidar da gente também, os portugueses. E aí, no ano de 1999, o Carlos estava dormindo na rua, bêbado. A irmã dele, que pela segunda vez tinha vindo na nossa casa que nós morávamos, e a irmã dele falou, meu irmão do céu, o que é a sua vida? E eu vi ele chorando. E a cunhada dele, que por parte da família do Carlos, eles é tudo estudado, eles é tudo gente assim, sabe? Gente, tudo tem faculdade, tudo, né? E aí eles começaram a abraçar a causa e levaram ele para um centro de reabilitação. E aí ele teve que se ausentar do escritório, e aí foi um período meio complicado. Mas assim que ele voltava do centro de reabilitação, ele queria beber. Mas tem uma experiência que eu contei para vocês do astral, que eu vi o meu pai bêbado, eu saí em projeção, e eu vi o que estava fazendo ele beber, e eu libertei o meu pai espiritualmente. Em 1999, eu fui espiritualmente, eu já relatei isso nos Chamados a Despertar, e eu libertei meu pai. Quando eu estava num terreno, tinha entidades da Umbanda, mulheres, homens, eles correndo atrás de mim, eu lutando, tinha meu pai bêbado em casa, eu relatei como eu libertei o meu pai espiritualmente, quebrei a energia que o aprisionava. Eu estava no terreiro, tinha uma mulher, um homem, depois eu estava com meu pai sentado, eu espiritualmente em projeção, eu fiz isso. Aí quebrou as entidades da Umbanda. A Umbanda, eu odeio a Umbanda. Eu odeio essas entidades. E aí, em 2000, Carlos largou a bebida. Sério. Ele largou a bebida num dia, eu acho que foi em março do ano de 2000. O Carlos não quis mais beber, se levantou, se reergueu, falou, não bebo nunca mais. E justamente, nunca mais ele bebeu. É como se fizesse assim, ó. Hã? O que aconteceu? Aonde eu estou? O que aconteceu? É que quando nós mudamos para o bairro Luizotti, e o Carlos, quando ele estava parado, deprimido, sofrendo, ele tivesse... E aí, meu irmão, beleza? Cheio de malandro, Luizotti. E o cara, na pior emocionalmente, o cara vai e o cara entra num boteco para beber pinga, porque não tinha dinheiro para tomar o seu chopp do Pinguim lá de Ribeirão Preto, ou não tinha dinheiro para comprar uma cerveja. É como se ele tivesse dormido. E não fosse mais o Carlos, da família dos portugueses. E aí, parece que o Carlos acordou. O que aconteceu? Quanto tempo passou? Tipo assim. E ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar. E começou a
a desenvolver, e nisso o Luizotti já tinha virado uma cidade. Já não era mais aquela favela. O Luizotti tinha se transformado. O povo falava assim, nossa, o Luizotti é uma cidade dentro de Uberlândia. Quem mora no Luizotti não precisa nem sair pro resto da cidade, porque tudo que uma cidade tem, o Luizotti deixa cidades pequenas para trás, porque investiram feio no Luizotti. E aí o Carlos acordou, o Luizotti já era uma cidade. E ele começou a ralar. No ano de 2000, ele começou a ralar. E em 2001 ele comprou um cadete para ele. Ele voltou a ter um carro. E dali nunca mais ele deixou de ter um carro. Nunca mais. E começou a trabalhar e voltou a ter prosperidade. Ele. Tanto que... Não é que o Carlos não voltou a ser um cara legal, ele não era mais igual ele era. Ele era rico. Ele era ricão. Só que o Carlos voltou a ser o cara controlado financeiramente. O dinheiro voltou para ele. Mas não tipo, o dinheiro fez assim. É como se o dinheiro tivesse falado assim pro Carlos. Olha, eu vou ser moderado com você, porque quando eu fui muito seu amigo, você abusou, né? Eu não tenho mais confiança em você como eu tinha. Então, assim, eu vou moderar com você. Mas ele passou a ser próspero mesmo. Mas não igual ele era. Passou a ter uma vida... Aí a casa da minha mãe se restabeleceu. Sabe aquela pessoa que vai no mercado, compra R$600 de compra por semana? Era ele. Aí começou a viajar muito, nossa, aí começou a mexer com sindicatos, o pessoal vinha de fora, preciso montar sindicato em tal lugar, você sabe, e o Carlos passou a viajar igual caminhoneiro, não parava em casa, viajando. E aí, se estabeleceu, aí foi só trocando de carro, foi só trocando um carro melhor do que o outro. E aí ele voltou a ter sua dignidade. Tanto que o Carlos me ajudou muito. Meu pai não é muito de gostar de ajudar filho, não, porque ele acha que os filhos têm que se virar. Ele não é aquele pai que ajuda, não, porque ele tem mais ou menos os moldes do pai dele. Mas o Carlos é tão sortudo, ou será que os aliados astrais dele são tão fortes assim? Que em 2018, numa batida frontal, o Corolla vinha a 150 km por hora. E eles estavam a 110 velocidade da via. Batida frontal. Minha mãe morreu na hora. A menina, a filha da Cleusa, morreu indo para o hospital. A Cleusa não morreu porque a Cleusa ela é jovem, ela é meio gordinha. E ali ela ficou encaixada no carro. Mas o Carlos, com 71 anos de idade, cara, aguentar uma batida frontal. Saiu andando, conversando, rindo, agachou lá, saiu arrastando para ver minha mãe. Depois que ele estava no hospital, ele começou a sentir uma dorzinha em Altinópolis. E aí eles correram para Ribeirão, porque Ribeirão é igual, tipo assim, se você passar mal em Araguari, passar mal nas outras cidades aqui ao redor, corre para o Hospital de Clínicas de Uberlândia. Lá tem mais recursos. Onde ele com 72 anos, 71 anos, ele deu uma pequena fissura no intestino delgado. Onde operou um velho de 72 anos, magrelo, velho, sobreviveu à batida e recuperou. E o Carlos está muito bem, obrigado. Vocês precisam ver como é que tá meu pai. Meu pai tá melhor do que eu, até de saúde, pra falar a verdade. Não teve problema. Poderia ter machucado o intestino grosso. Sabe o que ia acontecer? Ele ia ter que usar a bolsa de colostomia. Um velho de 71 anos usando bolsa de colostomia. Se tivesse sido machucado no intestino
grosso, mas ele ainda machucou o intestino delgado. Fez a cirurgia e acabou. Engraçado, o Carlos, até hoje, ele não recebeu o carro dele. Eu acho que ele nunca nem vai receber. Tá um rolo aquilo lá. E o Carlos perdeu o seu Gran Siena. Mas passados 6 meses depois, o Carlos está com um carro. Depois do afato. Comprou um Peugeot para ele trabalhar. E tem um carro lá. Só que ele não pode dirigir mais, tá quase cego, paga motorista. E viaja para tudo quanto é lado. Cara, eu fico me perguntando. Se você tivesse aliados como o Carlos e tivesse a consciência cósmica, será que você não faria diferente? Quanto esse homem foi ajudado pelos aliados astrais dele? Nunca vi, meu pai nunca foi na igreja, nunca rezou em família. Nunca rezamos em família. Ele tá lá bem, mora em Sertãozinho, né? Fui lá semana passada, vou lá sempre ver ele. Se você pudesse, meu pai choraminga, eu perdi, a bebida me destruiu minha vida. Ele fala. Eu lembro que a última vez estava eu, ele, e ele é aposentado, não quer voltar para Uberlândia, quer trabalhar, diz que se parar de trabalhar vai morrer, e ele quer aquilo, ele vive a vida dele, né? Até falei assim, pai, arruma uma esposa, arruma uma velhinha para te cuidar aí, ué. Porque o senhor é controlado financeiramente. Arruma uma mulher aí, uma senhorinha que tá precisando aí de alguém cuidar dela, ela faz uma troca. O senhor cuida dela e ela cuida do senhor. Sua mãe ainda é muito presente na minha vida. Pai, minha mãe morreu. Minha mãe acabou, pai. Minha mãe não existe. Tira ela de dentro de você. Arruma uma velhinha aí. O senhor precisa de arrumar uma namorada, pai. Isso não dá conta de fazer mais nada mesmo. Mas arruma uma companheira. O senhor tem quantas mulheres financeiramente? O senhor sempre conseguiu se estabelecer financeiramente. Entendeu? Arruma uma companheira, ela cuida do senhor, o senhor cuida dela, não tem nada mesmo, não dá conta de mais nada. É só pra terminar a vida mesmo, pai, que eu acho que o senhor vai uns 80 anos, que seu pai morreu com 83, 86 anos, então o senhor vai longe ainda, então, né? É, mas sua mãe ainda tá na minha vida, ela tá muito presente dentro de mim. Eu falei, pai, acorda, minha mãe já era. Minha mãe já era. Então, moral da história. E você que me assiste aí agora? Tinha que arrumar uma velhinha pra conversar, né? Vou falar, você conversa com ele, ele é muito culto, muito inteligente. É uma pessoa diferenciada, né? Ele é diferenciado. E você que tá me assistindo? Quantas oportunidades como o Carlos, quantas vezes os seus aliados astrais fizeram muito mais do que você merecia e você não enxergou? Porque o tal do sentimento, o aprisionamento mental, tudo começou quando o Carlos era criança. Os aliados foram lá, pegou ele, falou, não, você nasceu para viver a vida de rei, nós vamos dar você a vida de rei. Só se você se sabotar. Mas aí, sentimentalmente, ele via que ele tinha sido desprezado pelos pais. Enquanto os irmãos e os pais penavam no Rio de Janeiro, ele era o príncipe aqui em Uberlândia. E aí? Quantos de vocês não quer ter um carrinho? Pensou? Você bate um carro, vai lá, papai... Opa, peraí, eu vou comprar um carro aqui, tá novo. Envenena aí que eu gosto de corrida. Patum! Regaçou o carro, vai lá, arruma tudo de novo. Não, que isso, cara. Carro, minha família, cara, minha família vende carros. Nós somos os bambambãs, tem concessionário. Se estragar, põe meu carro volta zero.
carro não é problema pra mim. Mas olha só, cara. O cara teve o do bom e o do melhor. Os pobres, a ralé invejava ele. Fala, pô, cara. Até dentro da família da minha mãe, todo mundo sempre teve inveja dele. Eu não vou contar quem foi. Mas alguém muito próximo por parte da minha mãe. O Carlos uma vez comprou um Fusca, lançamento nos anos 80. E o Carlos era assim, ele comprava o carro e ele punha as rodas no carro. Ele botava as rodas de esporte. Som, tudo banco de couro. E a última vez que ele tinha comprado um carro zero, que o carro dormiu na rua, no bairro Brasil, eu me lembro dessa cena. Eu tive com o meu pai semana passada agora. Sexta-feira, eu acho que eu tava com ele, lá em Sertãozinho. Pai, o senhor lembra aquela vez que nós acordamos, o seu carro tava sem as rodas, tava no pau? Lembro. Minha mãe te contou quem foi que contratou os ladrões do bairro Brasil para arrancar as rodas de liga leve do seu Fusca e roubar o som? Porque nós acordamos, pessoal, o carro do meu pai, ele estava com os paus de madeira, o carro 0 km. Sem as rodas, sem o som, com as portas abertas. Nós acordamos, o carro dele estava aberto, no bairro Brasil. Meu pai, o que aconteceu? Porque o carro, sabe, eu só vou falar um negócio que eu falei pra ele, que a minha mãe não teve coragem de falar pra ele. Foi gente da família dela que não aguentou a inveja dele, porque ele tinha comprado o carro 0 km, colocou umas rodas de liga leve lá na Motomac, pôs um somzão top, que o cara era playboy. E aí, na primeira noite que o carro dormiu na rua, porque o cara sempre foi muito mão dada, assim, muito aberto. Quando amanheceu, o carro estava com as portas abertas, em cima do pau, sem as rodas e o som. E a minha mãe sabia que era gente de dentro da família dela, conectado com os ladrões, e foi lá e limpou o carro dele. Eu dei nome aos bois pro meu pai, porque minha mãe escondia as coisas do meu pai. Minha mãe escondia as coisas do Carlos. Eu contava tudo, entreguei a família inteira pro meu pai uma vez. O que eles falavam dele? Porque não era justo aquele cara. Um dia eu falei pra minha mãe, vem cá, mãe. Você tem que ser grata ao Carlos, meu pai. Cara, o cara... Vocês eu tanto que o Carlos tinha um coração bom. E quando eu contei as outras experiências, vocês sentaram adorando o Carlos, né? Foi um dia eles vão saber a história do Carlos. Viram minha mãe muito como inocentezinha, muito como coitadinha, né? Mas não saber o outro lado da história. Por que o Carlos era daquele jeito? Chama maturidade, saber ouvir. Eu disse para minha mãe, mãe, a senhora sabe que homem rico, de família rica, não envolve com mulher pobre. Quando um rico envolve com mulher pobre, é só para ter relação sexual, usar ela, e depois eles voltam para as mulheres ricas. Porque eles sabem que quando eles envolvem com mulher pobre, a família vira um urubu em cima. E o cara não quer sustentar a mulher que ele ama, nem a mãe, sogros, irmãos, todo mundo assim. Essa é uma realidade. Os ricos não se misturam com pobres por causa disso. Porque eles vão virar a mina de ouro da família da mulher pobre. Eu falava isso para minha mãe. Você tem que ser grata ao Carlos, seu marido. Porque rico, homem rico, só fica com mulher pobre para usar. Porque na hora que vão casar, eles arrumam uma mulher rica para não ter problemas financeiros da parte dele. Essa é a realidade, mãe.
Ela falava assim, é verdade, meu filho, homens ricos não casam com mulher pobre. Por causa disso. Não é por causa da mulher, eles gostam da mulher. Mas a família cai em cima dos caras. Limpam os caras. Então, geralmente, você que é pobre, eu quero ter um homem rico, ele vai te usar. Ricos não são bobos. Porque, na realidade, essa é uma realidade. Vem os encostos vivos, né? E eles vão detonar o cara. Não foi esse que o cara... Só que o cara tinha um coração bom. Ele poderia ter casado com as ricas de Uberlândia, que era da classe social dele. Do meio dele. Mas ele foi envolver com a minha mãe. E aí, por o Carlos não ter cabeça, não usar isso aqui e ser mais isso daqui, viver de paixões, ele deu um mega de um trabalho para os seus aliados astrais. E mesmo assim, um dia eu cheguei nele e falei assim, ó pai, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. O senhor me desculpa de eu ter estragado a sua vida. Você ficou doido? Você é meu filho? Você é meu filho igual aos outros? Quem falou que você não é meu filho? Eu falei, não tô falando que eu não sou seu filho. Mas eu falei assim, olha, eu te agradeço por tudo que o senhor fez pela minha mãe. Eu te agradeço por tudo que o senhor fez pela família dela. Pô, eu venho da ralé, pai. A família da minha mãe era ralé, o senhor sabe disso. Eu sou filho dela, de um namorado ralé. O cara era pior do que tudo. Mas o senhor me deu uma chance, muito do que é o Marcelo, o senhor sabe que o senhor me ensinou muitos conselhos. O senhor me ensinou muito na minha vida. Queria te pedir perdão por alguma coisa que eu te fiz, que te magoou. Eu queria te agradecer, porque eu vou dizer para vocês. Naquele dia do acidente, se o meu pai não tivesse operado, e ficado lá, morre ou não morre, em Ribeirão Preto, eu nunca teria pedido um centavo para enterrar minha mãe. Era simplesmente, pai, e agora? Meu pai só precisava ligar. Ligar para algumas pessoas. Se ele não tivesse condição, os clientes dele, teve cliente que veio, depois que meu pai estava comigo e eu cuidando dele, veio oferecer dinheiro. Carlos, tá precisando de dinheiro, tá precisando de ajuda. Teve clientes que viajaram 500 quilômetros para vê-lo. Só para vê-lo, dar um abraço, ficar 1 hora e foi embora. Voltou 500 quilômetros embora. Tanto que eles gostavam dele. Simplesmente ele só falaria telefone, pô, eu preciso disso. Ou se ele não tivesse, eu preciso que me ajudem. Os clientes dele, os contatos dele teriam pagado as despesas do enterro da minha mãe, o translado. Nós não preocuparíamos com nada, porque ele sempre esteve no comando das rédeas. Porque eu vou dizer, ele é o cara. Se tem um cara que eu falo assim, ele é o cara, o Carlos é o cara. E aí, quando você não é o cara e o Marcelo não é o cara e ninguém da família da minha mãe é os cara, aí eu tive que pedir para vocês ajudar a enterrá-la. Porque eu nem sabia se o Carlos ia sobreviver naquela batida. E eu vou dizer, o homem tá bem agora, ele tá saudável. Ainda vou gravar com ele para vocês verem um pouco, deixar ele contar um pouco a história dele, é interessante ele contar. Mas o moral da história desse vídeo, meus amigos, e você? Quantas oportunidades você já não teve? Você fica reclamando do quê? Quantas oportunidades, alguns têm mais, outros têm menos, isso é verdade. Mas todos temos. Sabia que todos os haters deste trabalho, todas as pessoas desse planeta têm aliados, têm aqueles que gostam e querem ajudá-los? Todo mundo tem.
Uma coisa que eu aprendi com o Carlos, ele me ensinou muitas coisas. Ele disse, olha, não pega nada que é de ninguém. Não passe a perna nas pessoas. Não desrespeite as pessoas. Respeite. Meu pai só falou assim, Marcelo, só te peço uma coisa na vida, respeito. Respeite as pessoas. Eu nunca peguei um centavo de uma pessoa. Eu sempre trabalhei para ter o meu. Fui ajudado pelos meus pais. Sempre fui ajudados pelos meus pais. Sempre. Fui ajudado pelos meus pais. Me arrependo porque as oportunidades que me foram dadas eu joguei tudo para os ares. Porque eu era inconsequente. Inconsequente. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, mas eu estou velho. Eu estou próximo da morte. Estou muito próximo da morte. Vocês não têm noção. Falando para mim e os meus irmãos. Eu trocaria, Marcelo, todas as mulheres que eu tive. Todas as mulheres que eu tive, eu trocaria. Todas as oportunidades, farras, curtições que eu tive, eu trocaria para começar do zero. Eu seria um dos homens mais ricos de Uberlândia, porque eu sabia como fazê-lo, porque eu tinha juventude, eu era jovem. Hoje eu sou um velho. Um velho muito próximo da morte. E eu pergunto para vocês, e você aí, que fica choramingando? Será que você está sendo um Carlos da vida? Porque as pessoas falam, pô, nada me acontece, nada acontece comigo. Cara, faz uma reflexão de sua vida. Pega os pontos da vida do Carlos, todos os pontos da vida do Carlos, analisa com a sua, dentro da sua perspectiva de realidade. Será que você, em alguns momentos, não está sendo Carlos? Será que em alguns momentos você não está sendo Marcelo, podendo analisar? Pare de reclamar da sua vida. Pare de reclamar da sua vida. As oportunidades, sejam elas grandes ou pequenas, vêm. Nossos contratos têm cláusulas, mas os nossos aliados, eles sabem ver as falhas dos contratos e nos ajudam. Sabiam? Os nossos contratos astrais têm falhas. Você não sabe enxergá-las, mas os aliados sabem enxergar as falhas e eles vão trabalhar em cima dessas falhas para ajudar você. Para ajudar você. Em vez de você ficar reclamando da vida com mimimi, por que você não entra em conexão, tem a espiritualidade com seus aliados astrais, para ele lhe mostrar aonde você vai atuar, para que eles tragam para você as falhas e aonde você deve trabalhar. Às vezes os nossos aliados nos ajudam tanto que nós não damos valor. A começar pela história do Carlos. Cara, com 5 anos de idade, os aliados dele fez, ó, não, você não vai sofrer aí no Rio. Seus irmãos, seus pais, pode até passar fome. Você vai ser príncipe. Você vai ser príncipe. Você não vai sofrer. Aqui no Rio você vai passar fome, praticamente. Nós vamos te levar para ser príncipe. Manipularam a situação e a mãe dele entregou ele com 5 anos para tio e para o tio criar. Saiu do fosso
e caiu no castelo. Mas uma coisa, um detalhe pequeno, fez o Carlos não enxergar que o que aconteceu com ele foi um milagre dos aliados astrais. Os aliados astrais amam tanto esse homem que, ó, chegava até a passar a mão na cabeça dele. Mas aí o sentimentalismo apontava para os pais deles: vocês me deram, vocês me desprezaram. Cara, hoje ele enxerga isso. Hoje ele enxerga, fala: olha, o meu tio e a minha tia me criou como um príncipe. Eu tive o do bom e o do melhor. Só que ele tem 73 anos de idade. Se o Carlos tivesse a maturidade que ele tem hoje, com 20, o cara ia arrebentar. Mas veio tarde demais. Os aliados dele fizeram tudo para ele, mesmo sem ele não merecer. Sabe quando você já teve aquela sensação de você dar um brinquedo para um filho de um amigo, para a criança, você pega um brinquedo caro, vai lá, compra um brinquedo de R$100, entrega na mão do seu sobrinho, que nunca os pais dele iam ter condição de ter. Aí você vai lá no outro dia, o brinquedo que você comprou, que é caro, que poucos têm essa oportunidade, vai lá, tá sem as rodas, quebrado no outro dia. Porque a mãe e o pai, sabe aquela sensação que você fala assim: pô, joguei meu dinheiro fora, cara. Quis agradar, dar o melhor, joguei fora. Muitas vezes nossos aliados sentem assim com a gente, sabia? Porque às vezes nós não reconhecemos onde eles estão na nossa vida. E ainda nós atribuímos aos poucos melhores que nós conseguimos enxergar, nós atribuímos a quem? A Deus, aos santos, aos seres espirituais, os mestres. Cara, estão te detonando desde que você nasce. Mas os aliados, aqueles falam só: você precisa nem saber quem eu sou, mas eu tô aqui, eu vou te ajudar. Cara, se você cair, eu vou te levantar. Assim que você cair, eu vou te levantar a todo momento. Aí você se levanta: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Cara, os seus aliados falam: olha, mesmo assim eu te amo. Mesmo assim eu tô contigo. Se você não me enxerga, mas eu enxergo você. Eu vejo dentro de você e eu vou estar com você. Então, para de reclamar que não tem oportunidades. Garanto que você que está assistindo esse vídeo, cara, você já se safou demais nessa vida em todos os quesitos. Quantas vezes você amaldiçoa a sua vida? Ah, minha vida é uma... Eu brinco, sabe? Eu brinco. Ah, minha vida eu sou um fudido, eu sou um fuleiro. Não sou não, cara. Eu sou um privilegiado. Vocês não têm noção, vocês não me conhecem. Só de eu estar com vocês aqui, eu me sinto privilegiado. Quantos neguinhos aí de canais que quer falar de espiritualidade não conseguem ter a audiência que eu tenho? Porque os caras são hipócritas. Os caras são todos mentirosos. Aqui eu exponho a minha família, eu exponho a história deles. Teve um cara que falou assim: pô, Marcelão, quando você contou lá da Motomac, achei que era mentira. Mas quando você colocou no seu Facebook o vídeo da Motomac e mostrou lá o seu avô, o pai do Carlos, falei: cara, velho, o cara fala e ele mostra a verdade. Ele mata a cobra e mostra o pau. E não era que o pai lá, o avô dele, realmente eles não é daquela família. Quando ele falou que existia lá uma Motomac, um grande grupo empresarial, e não é que tinha documentário de 1991 falando da empresa. Cara,
Eu não tenho que mentir para vocês, não. Eu simplesmente posso estar comprando guerra com a minha família. Só que eu não sou hipócrita. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas, tenho os meus erros. Sou um cara extremamente imperfeito. Mas uma coisa eu aprendi com o meu pai. Fazer o certo e andar pelo certo. E eu sempre usei a história dele para me inspirar. De superação. E hoje eu pergunto para vocês, qual a ideia que vocês fazem do Carlos agora, hein? Tanto ele quanto a minha mãe são histórias que se entrelaçaram, mas que não tem vítimas e vilões. Essas são consequências da vida. Consequências do mundo tridimensional. Eu quero fazer a última pergunta para me encerrar esse vídeo. O título desse vídeo é Contratos Astrais. Como posso tirar proveito dele? Posso prejudicá-lo? O que tem de melhor no meu contrato? Peguem a história do Carlos. Analise os pontos dela utilizando a sua história. E aí eu digo para vocês, vocês vão achar muitas respostas da existência de vocês. E vocês vão encontrar seus aliados, aonde você fala, poxa, meus aliados não gostam de mim, tudo dá errado para mim, a minha vida é uma fuleiragem, você vai ver eles aqui. Não dá certo, mas a gente tá segurando a barra para você. E aí? Será que vocês vão ser igual o Carlos, que não reconhecia na juventude os aliados, e hoje ele viu que ele foi muito ajudado na vida? Mas quando adolescente, meu pai e minha mãe não quis. Meu pai e minha mãe me desprezaram. E eu fudi com a minha vida. Mas mesmo assim, foram generosos comigo. E tá lá, em Sertãozinho, com o escritório dele, morando lá em São Paulo. É a vida dele. Bem saudável. E ainda segurando as broncas com um irmão que mora com ele de 40 anos, dependente, que dá um trabalho para ele, vocês têm noção. E o velho tá lá, firme e forte. Façam suas análises. A minha história, eu uso ela para mostrar para vocês que nossas histórias são iguais. Eu e vocês somos iguais nesse mundo. Nossas vidas são iguais, apenas com cenários e circunstâncias diferentes. Muito obrigado pela honra e o privilégio que eu tenho por servir a todos vocês. E eu quero que vocês parem, pensem, reflitam e analisem. Muito obrigado do fundo do meu coração. Tchau, tchau.